Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a OTAN ameaça abater drones russos, Zelensky sobe o tom e ameaça atacar o Kremlin. E um especialista russo alega um aumento no número de mercenários latino-americanos na Ucrânia. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre ataques contra refinarias na Crimeia. E para falar sobre isso, vamos começar por uma fonte russa. Então, o governador da Crimeia, Sergei Aksyonov, admitiu hoje que há interrupções no fornecimento de combustível na península. Segundo ele, isso está acontecendo porque algumas das refinarias não estão funcionando fisicamente. Agora, ele não disse que foi por causa de ataques de drones ucranianos, né? No entanto, vários comerciantes e varejistas russos já confirmaram que os ataques de drones ucranianos reduziram a produção das refinarias, causando escassez de certos tipos de combustível em várias regiões da Rússia. Aksyonov tentou acalmar a população, dizendo que não há grandes filas nos postos, mas admitiu que certos tipos de gasolina estão em falta. E, gente, enquanto a Rússia lida com esses problemas internos, Zelensky parece estar subindo o tom das ameaças, hein? Talvez mais animado pela aparente mudança de postura de Trump, né? Pois é, em uma entrevista publicada hoje, Zelensky sugeriu que os Estados Unidos podem dar à Ucrânia novas armas de longo alcance. E aí veio o recado direto para o Kremlin, né? Ele disse que, embora Kiev não tenha como alvo civis, os centros de poder, incluindo o próprio Kremlin, podem ser alvos legítimos. Veja só o que ele disse, abre aspas, as autoridades do Kremlin, precisam saber onde estão os abrigos antiaéreos. Eles têm que saber que nós na Ucrânia responderemos. Se eles nos atacarem, nós responderemos. Fecha aspas. Segundo Zelensky, o próprio presidente Trump teria expressado apoio a esses ataques, dizendo que eles iam trabalhar junto nisso. Agora, será que essa é a ação que Trump mencionou em seu discurso, em vez das palavras vazias da diplomacia? E, gente, será que a Rússia vai ouvir isso calada? Claro que não, né? E a resposta russa veio rápida e bem furiosa. O nosso velho conhecido por ter a língua pesada, o Dmitry Medvedev, ameaçou a Ucrânia dizendo que a Rússia usaria armas contra as quais nenhum abrigo antiaéreo pode proteger. E acrescentou, os americanos devem se lembrar disso. Bom, meus amigos, mas no campo de batalha, a guerra continua, né? E ao que parece, os ucranianos continuam ousados, hein? Eles afirmaram que derrubaram um caça-bombardeiro russo Su-34 na região de Zaporizhia nas primeiras horas de hoje. Segundo eles, o avião estava atacando a cidade de Zaporizhia com bombas guiadas no momento em que foi abatido. Como sempre, é uma alegação que não podemos verificar de forma independente, nem foi confirmada pelos russos, tá? Por falar em russos, eles têm sua própria visão das últimas 24 horas. Em seu relatório diário, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas tropas destruíram uma série de equipamentos ucranianos, incluindo 2 tanques, 11 veículos blindados, 63 veículos automotores e 14 peças de artilharia. Eles também alegaram ter neutralizado 14 estações de guerra eletrônica e destruído 22 depósitos de munições. Da mesma forma com que eu alertei sobre as alegações ucranianas, mesmo sendo um relatório oficial, gente, essas informações russas devem ser recebidas com aquela cautela, né? Agora, meus amigos, os russos deram uma informação bem interessante sobre a gente aqui na América Latina. O especialista militar russo Boris Rosin disse à agência TASS que o número de mercenários estrangeiros de nações latino-americanas na Ucrânia está crescendo, hein? Ele afirmou que há um recrutamento ativo em andamento na Colômbia, no México e no Brasil. Segundo ele, embora o número de pessoas querendo apenas chamar a atenção na guerra tenha diminuído em comparação com o início do conflito, o número geral de combatentes estrangeiros permanece considerável. Ele também disse que um ataque russo em 21 de julho deixou pelo menos 15 mercenários estrangeiros mortos e mais de 100 feridos, e que o número real pode ser ainda maior. Bom, gente, mudando de assunto, o fantasma dos drones está espalhando medo pela Europa e o continente está sentindo na pele o que parece ser uma nova forma de guerra híbrida. A Dinamarca disse hoje que as incursões de drones que aconteceram durante a noite, que chegaram a fechar 2 aeroportos e afetaram instalações militares, foram ataques híbridos. E, segundo eles, o objetivo é espalhar o medo. E, gente, o pior é que as autoridades não conseguiram identificar os responsáveis, hein? Este foi o segundo incidente do tipo em 2 dias, só na Dinamarca, e já faz parte de um padrão que autoridades europeias veem como uma perturbação russa, expondo a vulnerabilidade do espaço aéreo europeu. A gente lembra que a Polônia chegou a bater drones russos em seu espaço aéreo no dia 10 de setembro, né? Então, a embaixada da Rússia, em Copenhague, claro, disse que é um absurdo qualquer especulação sobre o envolvimento de Moscou.
Gente, mas a situação na Dinamarca acabou expondo uma falha bem grave, né? Os drones foram vistos perto de 4 aeroportos, incluindo a base aérea de Krædstrup, onde ficam os caças F-16 e F-35 do país. Um especialista do Royal Danish Defence College disse que isso é uma clara demonstração de que eles não têm capacidade, pelo menos no momento, de impedir a intrusão de drones sobre os aeroportos. O ministro da Defesa dinamarquês, embora tenha dito que o país não enfrenta uma ameaça militar direta, classificou os incidentes como um ataque híbrido e admitiu a fraqueza do país para conter esse tipo de ameaça. Um analista dinamarquês também apontou o dedo para Moscou, com uma análise bem interessante. Ele disse o seguinte, abre aspas, então os russos, se forem eles, e eu acho que são, estão fazendo o que eles são muito bons há muito tempo. Eles estão indo até o limite do que acionaria uma resposta militar da OTAN, mas sem ultrapassá-lo. Agora, meus amigos, voltando para a Ucrânia, em uma entrevista publicada hoje, Zelensky disse que estaria pronto para deixar o cargo assim que a guerra com a Rússia terminar. Bom, a frase dele foi a seguinte, abre aspas, se terminarmos a guerra com os russos, sim, estou pronto para não ir para as eleições, tá? Porque não é meu objetivo as eleições. Fecha aspas. Bom, como vocês sabem, né, as eleições presidenciais que deveriam ter acontecido em 2024 foram suspensas por causa da lei marcial. Zelensky, que foi eleito em 2019, tem mantido um alto nível de confiança pública durante a guerra. Uma pesquisa desse mês agora mostrou que cerca de 59% dos ucranianos confiam nele. Bom, gente, enquanto na ONU Israel se mostra isolado, a realidade em Gaza continua brutal. Forças israelenses avançaram ainda mais para dentro da cidade de Gaza hoje, quinta-feira, no mesmo dia em que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chegava em Nova York para discursar na Assembleia Geral. Ataques israelenses mataram pelo menos 19 pessoas em toda a faixa de Gaza hoje. 11 dessas pessoas eram de 2 famílias na cidade de Zawaida, na parte central de Gaza, onde aviões atingiram um prédio residencial. O exército de Israel não comentou especificamente sobre esse incidente, mas disse que atingiu 170 alvos em Gaza nas últimas 24 horas e que suas forças estão nas profundezas da cidade de Gaza. E aqui, meus amigos, a gente vê o jogo duplo da diplomacia, Enquanto os tanques avançam, o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, disse ontem que Washington está confiante em conseguir um avanço sobre Gaza nos próximos dias. Isso teria acontecido depois que Trump compartilhou um plano de paz de 21 pontos com líderes de países de maioria muçulmana em Nova York. Trump teria prometido a esses líderes que não permitiria que Israel anexasse a Cisjordânia, que é uma parte do território que os palestinos querem para seu Estado independente, Isso cria uma situação bem complexa, porque Netanyahu, que está cada vez mais isolado diplomaticamente e tem o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por supostos crimes de guerra, vai para as Nações Unidas justamente para se encontrar com Trump e discursar contra os países que, nessa semana, reconheceram o Estado palestino. Ao sair de Israel, Netanyahu disse que vai denunciar esses líderes e que nunca haverá um Estado palestino enquanto alguns de seus aliados de coalizão querem anexar a Cisjordânia. É um cabo de guerra diplomática e militar, gente, acontecendo em tempo real. Só que com a vida de civis no meio, A gente lembra que, segundo as autoridades de saúde locais, a campanha militar de Israel em Gaza já matou mais de 65 mil palestinos. Bom, indo agora para o Mediterrâneo, mas ainda falando sobre Gaza, a Espanha e a Itália enviaram navios de guerra para proteger a flotilha da Liberdade Global, que está levando ajuda humanitária para Gaza. A decisão veio depois que a flotilha, que está em águas internacionais, sofreu um ataque de drone. A Itália, gente que já tinha enviado uma fragata, anunciou hoje que está mandando um segundo navio. O ministro da Defesa, Guido Crosetto, disse ao parlamento o seguinte, abre aspas, enviamos um navio e outro está a caminho, pronto para qualquer eventualidade, fecha aspas. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que está em Nova York para a Assembleia das Nações Unidas, também anunciou que sua marinha vai se juntar à italiana. Ele disse que a lei internacional deve ser respeitada e que os cidadãos de 45 nações que participam da missão têm todo o direito de navegar no Mediterrâneo sem serem feridos. A flotilha, gente, que agora é composta por cerca de 50 barcos civis, também denunciou que está sofrendo com interferência deliberada de rádio, que causa obstrução generalizada nas comunicações. E quem está nessa flotilha, hein? Gente, a lista é grande. Há 2 parlamentares da Itália, ativistas de direitos humanos, advogados, jornalistas e até aquela ativista climática sueca famosa, a Greta Thunberg.
Por causa disso, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse que já tinha notificado as autoridades israelenses para que qualquer operação seja conduzida com cautela absoluta e pediu à sua embaixada em Tel Aviv para reiterar ao governo israelense a garantia de proteção absoluta do pessoal a bordo. A própria flotilha disse que as tentativas de intimidação não vão funcionar e pediu aos países das Nações Unidas que coloquem os ataques na agenda de discussões. A Greta Thunberg, que está em sua segunda tentativa de quebrar o bloqueio marítimo de Israel, disse a Reuters que drones rondam a flotilha todas as noites e ela assumiu o espírito da missão. Abre aspas. Essa missão é sobre Gaza, não é sobre nós. E nenhum risco que possamos correr pode sequer chegar perto dos riscos que os palestinos enfrentam todos os dias. Fecha aspas. Bom, meus amigos, agora vamos fechar o nosso giro de hoje falando de outro grande tema que colocou os Estados Unidos e a China em campos radicalmente opostos, com os chineses aproveitando o vácuo deixado pelos Estados Unidos. Isso porque Pequim, gente, liderou vários países no anúncio de novos planos climáticos e, claro, aproveitou para dar uma alfinetada na retórica de Trump. Em uma cúpula de líderes sobre o clima no contexto da Assembleia Geral, Xi Jinping anunciou que até 2035 seu país vai cortar as emissões de gases de efeito estufa em 7 a 10% a partir do pico. E mais, a China planeja aumentar sua capacidade de energia eólica e solar em 6 vezes nos próximos 10 anos. Bom, é a primeira vez que a China, que como vocês devem saber é o maior emissor do mundo, promete um corte real nas emissões e não apenas uma limitação no crescimento, né? No entanto, gente, muitos observadores esperavam mais, talvez um corte de pelo menos 30% para se alinhar com a meta de emissões líquidas zero até 2060. A Xi também pediu uma ação mais forte dos países desenvolvidos e, sem citar nomes, criticou os Estados Unidos por se afastarem do Acordo de Paris. Veja o que Xi falou, abre aspas. Apesar de alguns países irem contra a tendência, a comunidade internacional deve permanecer no caminho certo, fecha aspas. Isso, claro, é uma resposta bem direta ao discurso de Trump, que na terça-feira chamou a mudança climática de fraude e os cientistas, gente, de estúpidos. O analista político Ian Bremmer disse que Trump, ao negar a crise climática, está efetivamente entregando o mercado de energia pós-carbono para os chineses. Veja o que ele disse, abre aspas. Deixar a China se tornar o único e poderoso eletroestado do mundo é o oposto de tornar a América grande novamente, pelo menos se você se importa com o futuro, fecha aspas. Apesar da pressão por novos compromissos antes da COP30, que será no Brasil, os anúncios de quarta-feira não impressionaram muito. Grupos ambientalistas disseram que as promessas das maiores economias do mundo ainda estão muito aquém do necessário. O presidente do país que vai sediar a COP30 entrou no debate, alertando que se os países não cumprirem seus compromissos, a sociedade vai parar de acreditar em seus líderes e o negacionismo pode realmente vencer. O Brasil, gente, se comprometeu a reduzir as emissões em 59% a 67% até 2035 e a intensificar o combate ao desmatamento. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, tentou manter um tom otimista, dizendo que o Acordo de Paris já fez diferença, baixando a projeção de aumento da temperatura global de 4 para 2,6 graus Celsius. Mas ele mesmo admitiu que isso ainda está longe da meta de 1,5 graus e que precisamos de novos planos que vão muito mais longe e muito mais rápido. A União Europeia ainda não fechou seu novo alvo, mas a presidente Ursula von der Leyen disse que a meta de redução para 2035 vai ficar entre 66% e 72%. A Austrália, que vai sediar uma cúpula do clima em 2026, anunciou um corte de 62% a 70%. Bom, gente, para lembrar a urgência, o presidente de Palau, falando em nome das pequenas nações insulares, lembrou a todos da obrigação legal confirmada pela Corte Internacional de Justiça de que os países tomem medidas mais fortes para conter suas emissões. E mandou um recado dizendo, abre aspas, aqueles com a maior responsabilidade e a maior capacidade de agir devem fazer muito mais, fecha aspas. É claro que isso foi um recado para as nações industrializadas, Agora, por que a opinião de Palau importa? Gente, Palau é um daqueles países que estão ameaçados de literalmente desaparecer com os efeitos do aquecimento global. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.